Olá, estamos novamente ao vivo aqui na Rede Pedagógica com informações a respeito da nossa formação online gratuita, que é a Semana Rede Pedagógica, que na sua 17ª edição vai trazer como tema central cidadania. Vamos conversar sobre cidadania na escola. E eu tô aqui com o Edivaldo para anunciar para vocês a nossa programação, gente. A partir de amanhã, abertura oficial da Semana Rede Pedagógica, e quem vai estar conosco será o professor Frederico Bertolini, com o tema Cidadania na Escola. Olha só, gente, coloca alarme aí no celular 15 minutinhos antes para vocês não se atrasarem. Às 19 horas será a abertura oficial. E o primeiro mini curso da formação, hein? Vai aparecer lá no seu certificado esse título e o nome desse professor, Frederico Bertolini, que é da Universidade de Brasília. No domingo, às 19 horas, quem retorna aqui na Semana Rede Pedagógica é o doutor, professor Lino de Macedo. Ele que é a maior referência em Jean Piaget, em desenvolvimento infantil. Lino vai falar sobre direitos de aprendizagem. Aproveita para rever esse conteúdo lendo a Base Nacional Comum Curricular. Bem lá no comecinho você vai encontrar textos e citações sobre os direitos de aprendizagem. Eu quero todo mundo com os direitos de aprendizagem, ó, na ponta da língua, para a gente conversar aqui com o professor Lino de Macedo. Na segunda-feira, participação inédita aqui na Semana Rede Pedagógica de Miguel Arroio, com o tema Resistência ao desmonte do Estado de Direito à Educação. Conta pra gente, Edivaldo, qual que é a abordagem do professor Arroio? Gente, o professor Arroio é um educador radical. Nós tivemos conversas aqui preliminares para vocês terem uma ideia. Ele critica o conceito de educação inclusiva. Para ele, não é a educação que tem que ser inclusiva, mas a sociedade. Para ele, a luta pela educação deve ser uma luta para transformar a sociedade. E olha, o pensamento do doutor Miguel Arroio, né, tem tudo a ver com a nossa prática em sala de aula, gente, porque eu ouço muito aqui na Rede Pedagógica as queixas a respeito da falta de apoio ao professor para realizar a inclusão nas escolas, né, Edivaldo, da educação inclusiva. A gente sabe que é importante, sabe que é necessário, a gente quer fazer, mas não tem apoio. Não tem recurso, não tem uma sala de aula adequada, não tem a equipe multidisciplinar para participar desse processo conosco. Muitas das vezes não temos o apoio nem da família, que dirá do Estado. Então, gente, educação inclusiva é algo difícil de se realizar, sim, porque nós vivemos em uma sociedade que não é inclusiva. Então, você não pode perder o minicurso do professor Miguel Arroio, que vai ser na segunda-feira às 19 horas. Anota aí. A programação tá lá no site da Rede Pedagógica, viu? Você pode consultar lá posteriormente, redepedagógica.com.br. Na terça-feira, quem vai participar com a gente é a Priscila Pereira, da Fundação Roberto Marinho, com o tema Convivência e Cidadania. O nosso encontro com a Priscila na terça-feira é um pouquinho mais cedo, às 18 horas. Porque às 19 horas, quem vem conversar com a gente é a Patrícia Blanco, do Instituto Palavra Aberta. A gente vai falar sobre educação midiática. Você já conhece esse conceito? Você já pratica, já realiza educação midiática com seus alunos? Gente, sensacional esse tema. Eu tenho feito várias formações, inclusive já participei de palestras que a Patrícia ministrou e olha, vocês vão amar a Patrícia. Quem vem na quarta é o Glauber Marinho, gente.
O Glauber vai falar sobre direitos humanos e cidadania. Ele que é professor de ética para concursos públicos e também é um pedagogo que trabalha no Tribunal de Justiça do Distrito Federal, um analista judiciário, inclusive participando do processo de guarda das crianças. Olha como que é importante uma visão e até a participação da escola nesse processo, gente. Vocês sabiam que a escola é consultada quando o juiz vai decidir sobre a guarda de uma criança, no caso da separação dos pais? Tema super importante, a gente vai conversar sobre direitos humanos e cidadania com o Glauber na quarta, no nosso horário tradicional das 19 horas. Às 20h15 da mesma quarta-feira, tem o Lino de Macedo, parte 2, sobre os direitos de aprendizagem, que eu já passei aí de tarefa para vocês reverem a Base Nacional Comum Curricular, anotar ali quais são os direitos de aprendizagem, porque isso é uma informação elementar. A gente não vai aprender com o professor Lino quais são. Quais são, você já sabe, tá lá na BNCC, você pode consultar e relembrar. A gente vai aprender como colocar em prática, como garantir esses direitos na escola. No dia 25, na quinta-feira, às 18 horas, teremos a participação aqui de Márcio Tancredi, consultor do Senado Federal. O tema representação e participação. A gente vai conversar sobre isso, vamos falar sobre cidadania, democracia, representação política e vamos apresentar uma novidade em primeira mão aqui na rede pedagógica para vocês. É também na quinta-feira, às 19 horas, que participa conosco o professor José Pacheco, da Escola da Ponte em Portugal. Fala pra gente, Edivaldo, o que o professor Pacheco tem a ver com esse tema? Tudo a ver, né? Tudo a ver. Ele ministra o curso Educação e Cidadania. Não tem como desvincular educação e cidadania. Por quê? Porque para você se tornar um cidadão, para a criança, para a pessoa se tornar um cidadão, é preciso que ela seja, participe de um processo de educação integral. O cidadão é aquela pessoa que é um sujeito que consegue transformar a própria realidade, que consegue também se controlar, cumprir seus deveres, exigir os seus direitos. Então é fundamental a cidadania para a educação. Até porque, gente, um dos primeiros direitos de cidadania que apareceram historicamente, os chamados direitos fundamentais, é o direito à educação. Muito interessante, porque alguns autores, vou citar aqui, por exemplo, o Alfred Marshall, observaram o seguinte: o Alfred Marshall é da Universidade de Cambridge, um economista e precursor do famoso John Keynes, o John Keynes que atuou lá depois da quebra da Bolsa de Nova York para reestruturar a economia americana e com reflexos no mundo todo. O Alfred Marshall observou o seguinte, que o processo produtivo, a industrialização, especialmente o trabalho embrutecedor em indústrias, em minas, trabalhos pesados, esses trabalhos embruteciam as pessoas e as pessoas não tinham condição de participar de uma comunidade política que toma decisões, por exemplo, sobre questões ambientais, sobre a participação das mulheres, sobre a proteção da criança, para que a pessoa possa participar da construção dos direitos e também dos deveres, ela precisa passar pelo processo de educação. E não é qualquer educação, é uma educação que seja abrangente, que seja profunda.
Então, se decidiu universalizar o direito à educação. Então, todas as pessoas, independente da sua classe social, têm direito à educação. E na Inglaterra, desde aquela época ali, primeiro terço do século XX, se começou a implantar um sistema educacional universal, gratuito, de extrema qualidade para todo mundo, para que todos possam se desenvolver. Gente, existe um conceito bem importante, que eu sei que você conhece bem, que é o conceito de capital social. O que é capital social? O capital social, basicamente, é o poder da sociedade, dos seus indivíduos, de construir coisas que facilitam a vida, que tornam a vida melhor, que impulsionam a economia. E como é que você constrói o capital social? Por meio da educação. Quando você vai para a rua, andando na rua, e você observa uma criança vendendo balinha, um jovem vendendo pipoca, pedindo esmola, lavando vidro de carro, você pensa aí o desperdício de capital social, em que nós incorremos. Essas crianças, esses jovens deveriam estar na escola para se desenvolver. E é interessante que não é se desenvolver, se aperfeiçoar apenas para se tornar uma parte, um ator, um protagonista do mercado e da economia. Não é só para isso não. É para ter uma vida abrangente. É para a nossa vida, por exemplo, não ser reduzida à economia, a uma tela de celular. Nós temos autonomia. Autonomia é uma palavra-chave para a cidadania. Cidadania tem tudo a ver com autonomia. E nós estamos aqui falando de quê? De formação política. A escola tem um papel fundamental na formação de cidadãos. E nós pensamos, mas a formação política é só para a criança, para o aluno. Não! A formação política, de que vamos tratar aqui nessa 17ª Semana Rede Pedagógica, é uma formação política ubíqua, geral, para todo mundo, para quem trabalha lá, na faxina da escola, na manutenção, para quem faz a merenda tão gostosa, para o estudante, para o professor, para a diretora, todos dentro de um ambiente democrático em que todos e cada um são respeitados. É disso que nós estamos tratando. Sabe por quê, pessoal? A política, a cidadania é algo positivo, é algo que edifica a pessoa. E o contrário de cidadania, a gente pode dizer que é o desrespeito. Um ambiente de cidadania é um ambiente em que todos estão se desenvolvendo. Um ambiente que não tem cidadania é um ambiente em que predomina, em que prevalece o desrespeito. E o que o desrespeito causa nas pessoas? Além do desrespeito reduzir, prejudicar, mortificar a pessoa, diminuir a pessoa, o desrespeito, ele também machuca a pessoa, afeta a saúde mental da pessoa. O desrespeito, ele encurta os seus horizontes. Uma vez, Érico, o professor Lino de Macedo disse aqui que a escola deve ser um espaço de esperança, um ambiente onde você convive, tem relações de convivência produtivas e que todos estão se desenvolvendo para uma realidade melhor. Esperança tem a ver com isso, Hoje não estou tão bem, mas amanhã eu vou estar melhor. Hoje já estou muito bem,
mas amanhã vou estar melhor ainda. A educação é para isso. E onde tem desrespeito, você tem o contrário. A pessoa vai se machucando, vai se embrutecendo, vai piorando. Não tem como, pessoal, fazer educação sem colocar no centro a cidadania. Por quê? Como o professor Lino vai mostrar aqui, os direitos de aprendizagem que estão previstos na Base Nacional Comum Curricular, não é? Estruturam a educação básica, não é? Estruturam toda a educação básica. Não é que a criança, né, ela vai deixar de receber na escola todos os conhecimentos, toda a formação de que ela precisa para ser feliz, né, em casa, no bairro, na cidade, no país, no mundo. Ela tem esse direito. Nós temos o dever de nos esforçar, de fazer o máximo para proporcionar aos estudantes, né, os direitos de aprendizagem, os direitos de convivência, o respeito, a valorização. E não é só tolerar a diversidade, não. Ah, a pessoa é diferente, veio de um outro meio. Não é só tolerar. É também valorizar, apreciar, né, os estilos de vida diferentes das pessoas. Não é mesmo, Érica? Isso mesmo. E como disse a Olianane, que está acompanhando a gente aqui, a cidadania nos remete ao conceito da educação integral. Não é a educação em tempo integral, gente. É a educação integral do indivíduo, a formação para a vida. Então, educação integral e cidadania tem tudo a ver. Ponto para a Olianane, que está acompanhando a gente aqui. Seguindo, falando aqui da programação, gente, olha. No dia 26 de julho, que é uma sexta-feira, a gente vai estar com as professoras Andréia Araújo e Daniela Lobato para falar sobre formação política e BNCC, gente. Educação política acontece na escola, sim. Não tô falando de uma educação partidária, né? De uma educação em que a gente vai dizer para o aluno o que é certo, o que é errado. Não, tô falando de formação política, formação crítica, reflexiva. É o professor que faz, sim, até quando ele vai alfabetizar o aluno, né? Quando ele vai mostrar a função social da leitura e da escrita, a gente está fazendo formação política. E tem uma recente pesquisa internacional, ICCS, você pesquisa depois no Google para você ver, que investigou diversos países. Essa pesquisa, ela constatou que no Brasil os alunos têm baixa formação política. Veja bem, formação política é essencial para a gente exercer a nossa cidadania. E formação política não está relacionada apenas a saber votar. Não, não é também apenas compreender o sistema político do país, é muito mais do que isso, gente. É saber se portar, conhecer seus direitos, cumprir com seus deveres, é amplo, é bem amplo. Então, formação política é responsabilidade da escola também. Eu sei, gente, que na escola, enquanto professores, a gente tem muitas responsabilidades, não é verdade? E nós não estamos falando de uma responsabilidade a mais que você vai ganhar a partir do momento que fizer esse curso online, essa formação, não. Nós estamos falando de uma responsabilidade que você já tem enquanto professor, que inclusive já é requerida pela BNCC, que está na legislação educacional, né? A sua formação, a formação política do seu aluno, a formação cidadã do seu aluno já está na sua listinha de responsabilidades. A gente vai fazer o cheque aqui, a gente vai fazer o confere. Será que você está oferecendo essa formação cidadã para o seu aluno? Vamos conferir? Vamos ver se está ficando alguma lacuna, se tem algum gap aí na nossa atuação profissional? É importante a gente refletir sobre isso. Teremos no sábado, a professora Edeilce Buzar falando de inclusão, né? Na live anterior a gente falou sobre várias palavras que se relacionam com a palavra cidadania e uma palavra que se destacou foi essa, inclusão. Tem tudo a ver mesmo. E também teremos a participação da Priscila Pereira e do Tiago Correia
com a segunda parte do minicurso Convivência e Cidadania. 27 de julho, sábado que vem, né, da outra semana, é o encerramento da 17ª Semana Rede Pedagógica, tá? Então nós vamos juntos, desde hoje já nesse esquenta, né? Mas principalmente a partir de amanhã, na abertura dia 20 de julho, até o dia 27, ao vivo no Instagram, videoaulas no canal do YouTube e o curso completo na plataforma de aprendizagem. Todo o conteúdo que acontece ao vivo é gravado e fica disponível posteriormente. Mas não deixe de participar ao vivo se você tiver disponibilidade. É muito bom ter a presença de vocês aqui na live, vocês nos ajudam na condução dos assuntos, podem contribuir com perguntas e comentários, né? E deixam esse momento muito mais prazeroso, né? Estar ao vivo na live também é apreciar a presença dos convidados que estarão aqui ministrando esses minicursos da nossa formação. Então venha prestigiar esse time de peso que vai estar com a gente: José Pacheco, Miguel Arroio, Frederico Bertolini, Glauber Marinho, Andréia Araújo, Daniela Lobato, Edeilce Buzar, Priscila Pereira e também Tiago, da Fundação Roberto Marinho, que é apoiadora dessa formação, professor doutor Lino de Macedo, Patrícia Blanco, do Instituto Palavra Aberta. Só gente, finíssima, que assim como vocês se importam e acreditam que é possível sim fazer educação de qualidade nesse país. Pessoas que estão antenadíssimas com o propósito da rede pedagógica, que é de valorização dos professores. Então, do dia 20 a 27, a gente tem um compromisso, a gente está selando aqui um compromisso, encontro marcado aqui nas lives ao vivo da rede pedagógica, né, Edivaldo? É isso mesmo, pessoal, isso mesmo. E lembrando o seguinte, na 16ª Semana Rede Pedagógica, nós tratamos aqui da interação, do relacionamento entre, de um lado, a família e de outro, a escola. Qual seria a simbiose perfeita entre família e escola vis-à-vis a necessária, né, educação, o necessário desenvolvimento das crianças, não é? Agora nós estamos dando um passo a mais, não é? Nós ficamos ali observando, né, esse interregno entre escola e família. E a cidade, né? Porque a criança está ali se desenvolvendo, ela começa o processo de socialização em casa, vai para a escola, um ambiente mais controlado, mas, né, todos nós, todas as crianças, um dia precisaram ter esse encontro com o mundo aberto, né? Com a sociedade como um todo. E como é que a gente vai atuar na sociedade? E a pessoa que se desenvolve, ela não vai para a sociedade ser um agente passivo, não. Ela tem que ser um sujeito, ela tem que mudar a realidade para melhor. Então, nessa edição da Semana Rede Pedagógica, a proposta é pensar como que família, escola e sociedade podem construir a transformação da realidade como um todo, incluindo a educação. Como nós podemos juntos construir uma economia justa, uma economia que dá a cada um o que lhe é devido. Como nós podemos juntos proscrever efetivamente a miséria, não é? A indigência. É inadmissível que um ser humano, não é, seja jogado na rua, que viva com condições subhumanas, como bichos, né? Ou até pior do que bichos, né? Uma sociedade democrática, uma sociedade bem desenvolvida, bem equilibrada, ela presta atenção e busca solucionar estes problemas e buscar, não é, um equilíbrio perfeito entre, de um lado, a ordem social, não é, onde prevalece a equidade,
a equidade, e do outro lado a ordem econômica, em que prevalece o princípio da eficiência. Buscar esse equilíbrio é algo muito importante. Eu queria mostrar aqui para vocês um livro, eu até conversei ontem com o professor Miguel Arroio sobre este livro, A Grande Transformação. O título original em inglês é The Great Transformation, não é? De Cal Polanyi. E esse livro aqui, publicado em 1944, ele foi escrito nos primeiros anos da década de 40 do século XX. E o que estava acontecendo naquela época, gente? A Segunda Guerra Mundial, não é? Com riscos reais de extinção de toda a humanidade. Sim, porque além dos milhões de mortos, não é, ao longo deste conflito, a Segunda Guerra Mundial, estavam sendo desenvolvidas as chamadas bombas atômicas, não é? Então, uma situação de desespero, de desesperança. E esse livro surgiu naquela época, mostrando o seguinte, olha, essa guerra chegou, não é? Essa guerra aconteceu, por quê? Porque foi acontecendo uma expansão do mercado, da busca do lucro, da ganância, em detrimento de quê? Em detrimento do ser humano, em detrimento da natureza, do planeta. Se chegou a um ponto, né, de risco de destruição total. O tecido da sociedade, né, a sociedade precisava reagir, segundo aqui o Cal Polanyi, se fortalecer, retomar o controle da história. Porque a história não pode ser impulsionada pela ganância. E como é que a sociedade consegue se unir e retomar o controle do seu próprio destino? Não ficar, não é, na verdade, como uma variável de impulsos, não é, incontroláveis, irracionais, uma busca desenfreada, não é, de lucro, opressão das pessoas, não é, e construção até de armas de destruição em massa. Como que a sociedade poderia se fortalecer? Por meio da política, por meio da educação, de esclarecimentos, não é? De iluminar mesmo a realidade das pessoas, a mente das pessoas, o coração das pessoas. Então esse livro aqui é bem interessante quando, por exemplo, né, o professor Miguel Arroio, nós conversamos e nós explicamos para o professor Miguel que os títulos dos minicursos são curtos, mas ele propôs um título bem longo. E nós, né, sabemos, obviamente, que o professor aqui na rede pedagógica, ele é o protagonista. Ele é que vai ensinar, não é? E ele, não, eu quero esse título longo, né? Que é o desmonte, né? O desmonte da educação, né? A luta contra o Estado, né? Contra o desmonte da educação, um título bem longo do minicurso do professor Miguel Arroio, mas é isso, não é? Por exemplo, a educação pública. Nós temos no Brasil a educação pública e a educação privada, não é? A educação pública no Brasil hoje, ela está passando por uma situação muito preocupante. E em grande medida, por quê? Porque grande parte da sociedade, a sociedade mais rica, das classes médias para cima, já conseguem resolver os seus problemas educacionais na escola privada, não é? Na Inglaterra, gente, para evitar essa divisão, o que se criou na Inglaterra? Vamos ter uma educação única para todo mundo, uma educação de qualidade para todo mundo. Só algumas escolas, não é, excepcionais que são exclusivas, né? A escola na Inglaterra, em geral, é uma escola acessível para todos. No Brasil se tentou isso também, né? Ter uma escola pública, que a educação básica fosse toda ela pública, mas não funcionou. Nós vimos aí alguns políticos tentando propor isso mais recentemente, mas não funcionou. Nós temos no Brasil, então, escola privada e escola pública. Nada contra a escola privada, mas é preciso resgatar o status, não é, da escola pública. Mais investimento na escola pública,
mais investimento no professor de escola pública, fortalecimento da escola pública, porque a educação tem que ser distribuída em nível de excelência para todos. Então, esta semana, Rede Pedagógica, essa 17ª edição dessa formação, vai tocar aqui pontos bem importantes. A política, pessoal, não é o que nos divide. A política é o que nos une. Se vem um político, semeando dissensão, ele está fazendo a antipolítica. É muito triste. Outro dia um colega me disse que ele parou de conversar, de tratar com o próprio irmão por questões políticas, radicalismos políticos. Política não é isso. Política, gente, é a busca do entendimento, é a busca do consenso. A política, na verdade, é o que emancipa as pessoas e não o que oprime as pessoas. Política, ela é toda ela imbuída de respeito, porque a política se dá entre sujeitos, entre protagonistas. Tá certo? Vai ser uma semana bem divertida, bem edificante. Eu tenho certeza que todos nós vamos sair deste evento com uma visão mais ampliada, aprendendo em rede uns com os outros. Já estamos aqui encerrando, Eu queria então destacar que as inscrições para a 17ª Semana Rede Pedagógica são gratuitas no site www.redepedagogica.com.br e que essa formação assegura um certificado de 120 horas. Quero mandar aqui abraço para Farias Zanella, para Marilza CONC, deve ser de Conceição, para Nilma 100, para Santos com 2 S, _ Rosângela, que está dizendo, já estou inscrita. Muito bem, gente. E a Semana Rede Pedagógica é esse encontro que nós temos aqui regularmente para unirmos as nossas forças, para compartilharmos as nossas experiências e para crescermos juntos para uma realidade melhor. Eu quero também propor para vocês que convidem amigas e amigos para participarem dessa formação. Vocês sabem que fazemos aqui as lives, mas os conteúdos ficam gravados na plataforma. Se você não puder participar um dia, você pode recuperar o conteúdo depois. É bem tranquila a formação e vale super a pena e você não precisa pagar nada. Tá joia? Quero agradecer a todos os participantes que estiveram aqui conosco hoje, nessa pré-abertura, nesse evento preliminar, e amanhã, neste sábado, dia 20 de julho, acontece a abertura oficial da 17ª Semana Rede Pedagógica Cidadania na Escola, às 19 horas, com o professor Frederico Bertolini. O professor Frederico Bertolini, gente, é um professor diferenciado. Ele fez doutorado na Fundação Getúlio Vargas, combinado com a Universidade de Nova York, a famosa Universidade de Nova York. Ele estudou com um dos maiores cientistas políticos da atualidade, que é o Adam Piejewski, que é polonês, uma referência na ciência política internacional. O Frederico Bertolini, que é professor da Universidade de Brasília. Vocês vão adorar participar dessa formação com ele. Ele tem muita experiência também com projetos sociais. Então ele vem muito empolgado, muito envolvido, muito engajado. Vai ser bacana demais, tá? Então nós nos encontramos neste sábado às 19 horas para a abertura da 17ª Semana Rede Pedagógica. Nós queremos agradecer à Fundação Roberto Marinho, que está apoiando essa edição da Semana Rede Pedagógica. E queremos também agradecer aos assinantes da Rede Pedagógica, que por R$10 por mês
conseguem acessar as edições anteriores, adquirir cursos de 60 horas para aprofundar a sua formação e ainda ajudam a manter este projeto vivo. Muito obrigado a todos vocês que são assinantes da Rede Pedagógica, os assinantes Pro, e façam bom proveito deste conteúdo. É bem bacana vocês irem acompanhando todas as semanas, porque uma está conectada com a outra. Nós estudamos lá então, como eu disse, família e escola, e agora vamos estudar cidadania na escola, que é um passo a mais. Tá, gente? Nós estamos aqui com muita alegria, né? Com muito prazer com vocês. Estamos à disposição. Qualquer dúvida, mandem direct aqui pela Rede Pedagógica. Estamos também no Facebook, no YouTube, e montem fóruns de discussões. Você pode compartilhar insights, comentários, pensamentos, críticas nas lives que ficam salvas e também nos vídeos no YouTube. Tá? A sua participação é fundamental. A aprendizagem em rede é isso. Tá joia? Então, neste sábado, 20 de julho, 19 horas, professor Frederico Bertolini e o minicurso Cidadania na Escola, aqui na Rede Pedagógica. A gente se encontra, eu quero mandar um abraço para todas e para todos vocês, nas pessoas de Geani 2419, Celeste Copoli e também, olha só, de Socorro Mendonça com 2 As, que disse que quero ser assinante. Muito obrigado, Socorro. Gente, nós temos aqui, olha, o orgulho de nunca ter reajustado o preço da assinatura da Rede Pedagógica. É R$10 e nós não temos a pretensão de reajustar, tá? Vai ficar bem baratinho, bem acessível, e você que está participando, que vai participar, o nosso muito obrigado. Até mais, pessoal. Até amanhã.